Olá, galerinha da FMU. Estamos iniciando aqui a nossa etapa 4, tá? Essa etapa 4, ela fala sobre função crescente e função decrescente. O que é uma função crescente, o que é uma função decrescente, quando que elas acontecem, tá? Então, se nós pegarmos, tá? Deixa eu até pegar aqui o computador e acompanhar aqui uma coisa com vocês, ó. Se nós pegarmos, vamos começar aqui, ó, pela página 3. A página 3, ela coloca um gráfico de uma evolução da cesta básica na cidade de São Paulo durante um determinado período de tempo. É importante que você esteja com o PDF acompanhando o vídeo, né? Porque aí você vai verificando o que eu estou falando. Essa evolução da cesta básica, ela mostra, né, que em alguns momentos a cesta básica aumenta, em alguns momentos a cesta básica diminui, tá? Então, essa relação que acontece aqui, na verdade, é uma função. Né? Aqui é uma função onde nós temos uma variável dependente e nós temos uma variável independente. A gente já vai ver já quais são. E nós temos uma evolução, né? Nós temos um crescimento e um decrescimento em algum período. Tá? Então, analisar um gráfico muitas vezes é analisar a partir do conceito de variável crescente, de função crescente ou função decrescente. Tá? Então, vamos analisar o seguinte em cima do que tem nessa página. Tá? Página 3. É uma função do tempo, né, e do preço, tá legal? Onde o tempo é independente e o preço é dependente, tá? Se você parar para analisar, o tempo, ele está aqui, ó, no X, né? E nós temos aqui o preço da cesta básica está aqui no Y. Em um gráfico, a variável, né, nós temos aqui a variável independente, que é o X, sempre aqui, ó. E a variável dependente, que é o Y, sempre aqui, tá? Então, eixo horizontal é o X, né? Como nós temos aqui, ó, variável independente, né? Que são os meses. E eixo vertical, esse eixo vertical aqui é o Y, variável, tá? Variável dependente, que é o preço. Então, o preço vai depender de qual mês que eu estou falando. Se eu estou falando em agosto, eu vou ter um preço. Se eu estou falando em janeiro, eu vou ter um preço. Se eu estou falando em outubro, eu vou ter um preço. Então, o que acontece? Nós temos o gráfico de uma função, onde a gente faz a análise desse gráfico utilizando o conceito de função crescente ou decrescente. Então, vamos entender aqui o seguinte, ó, é uma função tempo em função do preço, tá? Onde os meses, o tempo é uma variável independente e os preços, tá, dependem do tempo que você está analisando. Depende do mês que você estiver analisando, você tem um preço. Tá? E reparem que essa variável, tá? Essa função, ela tem o conceito de função crescente ou função decrescente. Ó. O que a gente pode analisar? Se aumentando os valores da variável independente, ou seja, se aumentar o preço, se eu for para lá no preço, tá? Os valores da dependente também aumentarem, tá? Então o que acontece? Se eu for aumentando o tempo, os preços também aumentarem, tá? Eu tenho uma função crescente. Então, reparem, ó, se eu for aumentando aqui o tempo, ó, janeiro, fevereiro, março, reparem que conforme eu vou aumentando o tempo, tá, até aqui o mês de março, perto do mês de abril, os valores também estão aumentando, correto? Então, esse período aqui representa uma função crescente. Eu estou aumentando o tempo, tá? Estou aumentando o preço. Eu estou aumentando os valores da variável independente, os valores da dependente também aumentam. Já, se aumentando os valores da variável independente, os valores da dependente diminuem, nós temos uma função decrescente. Repare que eu vou aumentando aqui, né, a variável independente, o tempo, tá? A partir de março, perto de abril, conforme eu aumento os valores dos meses, eu vou diminuindo os valores da cesta básica. Então, ó, aumentando a variável independente, os valores da dependente também diminuem. Os valores da dependente diminuem. Então, eu tenho aqui uma função decrescente. Tá? Então, ó, quando eu aumento os valores da independente, os da dependente também aumentam. Aumento da independente, os da dependente também aumentam. É uma variável crescente. Aumento os valores da independente, os da dependente diminuem. É uma função decrescente. Agora, nós temos também a função constante, ó. Se aumentando os valores da variável independente, os valores da dependente não se alteram, temos uma função constante. Então, reparem aqui que nos meses julho e agosto, o valor da cesta básica não se alterou.
Tá? Então, eu aumentei os valores da independente, mas os da dependente não se alteraram. Então, isso aqui é uma função constante. Tá legal? Então, voltando, ó, aumenta os valores da variável independente, o da dependente também aumenta, tá? De janeiro até perto de abril, ela é crescente. Aumento da independente, o da dependente diminui, tá? De abril até junho, ela é decrescente. Aumento da independente, os da dependente se mantêm inalterado, ela é uma função constante. Legal? Vamos pegar exemplo, então? Na página 4, a gente tem alguns exemplos que a gente vai mostrar para vocês, tá? Vamos lá, página 4.